Gente, eu vou continuar daqui, eu vou ter que botar em dois vídeos, porque é terrível. Eu estou gravando, entra uma ligação, eu rejeito a ligação para continuar gravando, mas agora, eu não sei no celular de vocês, no meu aparece uma mensagem, que teve uma ligação, aí corta o vídeo. Eu então quero continuar aqui, porque senão vou ter que voltar lá para gravar desde o começo. Bom, então vamos lá. A serpente, ela não rastejava, porque o castigo dela foi esse. Foi rastejar, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Muito bem. Aí, então, esse é o castigo que Deus deu para a serpente, tá? Essa foi a condenação que Deus deu para a serpente para humilhá-la. Você vai ficar rastejando agora, tá? E é interessante que Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou o solo, tá? Nós vamos ver depois quando ele vai falar para Adão, dar o castigo de Adão, não é isso? Mas ele não amaldiçoou Adão e Eva. Ele amaldiçoou a serpente, amaldiçoou o solo, como a gente viu aqui quando a gente leu no castigo que Deus deu para Adão, né? Ele fala, maldita é a terra por sua causa, versículo 17. Então ele amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente, mas a gente não vê Deus amaldiçoando Adão e Eva. Muito interessante isso. Muito bem, vamos lá. Agora, no versículo 15, que está a coisa mais importante aí. Porque a partir do versículo 15, quando Deus fala assim, eu diria a partir do final do versículo 14 e vai para o 15. E comerá pó todos os dias de sua vida, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui não é mais a serpente. Essa inimizade não é da serpente com a mulher. A inimizade é de Satanás com a mulher por causa do descendente que ela iria gerar e que Satanás sabia perfeitamente que seria o Salvador, que viria para salvar essa humanidade que ele aqui já tinha dado o primeiro passo para corromper. Satanás corrompeu a humanidade, corrompeu a partir de Eva, que deu fruto para Adão. Satanás corrompeu a humanidade ali. E Satanás sabia que da mulher viria o descendente que salvaria essa humanidade. Então, a condenação, vamos dizer aqui, que Deus deu para a serpente foi essa. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Qual mulher que gosta de serpente? Acho que nenhuma, né? Acho que todas nós corremos, né? Quando a gente vê uma serpente, não é isso? Então, essa inimizade entre a mulher e a serpente, mas mais ainda entre Satanás e a mulher por causa do descendente que ela geraria. Então, aqui, você tem que entender nesses dois pontos. Primeiro, a inimizade da mulher, carne, né? Com a serpente animal, e de Satanás com a mulher que iria trazer à luz o seu descendente que iria salvar a humanidade. É interessante isso, né? É isso aqui que eu estava querendo falar para vocês. É aqui que está o proto-evangelho. Por que o proto-evangelho? É o primeiro evangelho. O que nós temos aqui? É a primeira ocasião na Bíblia em que Jesus é anunciado. Pela primeira vez, olha só, Jesus está sendo anunciado aqui em Gênesis, no capítulo 3. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, da serpente e de Satanás, e o descendente dela. O descendente dela. Ele não fala assim, os descendentes, tá? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, que é o Satanás
que iria perturbar Jesus a vida toda, e o descendente dela. Então ele estava falando de um descendente específico, e ele depois completa: este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A que ele está se referindo aqui agora? Ele está se referindo à morte de Jesus na cruz, que foi Satanás ferindo o calcanhar, tá? Mas a ressurreição depois, que seria Jesus pisando a cabeça de Satanás. Isso aí é o início do Evangelho, meus irmãos. Vamos dizer assim, a base do Evangelho, tá? É a primeira ocasião na Bíblia em que é anunciada a vinda do Redentor. Para o povo de Deus na Antiga Aliança, esse versículo aqui, que a gente acabou de ler, era uma esperança. Era um raio de esperança. Eles sabiam que a salvação viria. Vocês vão ler isso em Gálatas 4, de 1 a 4. Pode ler lá. Para Satanás, essa declaração de Deus era uma declaração de guerra, atingindo seu ápice na condenação do inimigo, que você vai ver lá em Romanos 16, no versículo 20. Agora, para Eva, essa condenação aqui, tá, era a certeza de que ela havia sido perdoada e que Deus iria, através de uma mulher, por isso que Eva se sentiu perdoada, Deus usaria ainda a mulher para os seus objetivos. Por quê? Porque através de uma mulher viria o descendente redentor. Isso aqui é muito bacana. 1 Timóteo 2, de 13 a 15. A descendência da serpente e da mulher representam a família de Satanás e a família de Deus. Vamos entender isso aqui. Representa o quê? Representa os demônios que atazanam a nossa vida como cristãos, que comem do pó da terra. Vamos entender isso aí. Eu ouvi uma pregação de Edmeia Williams. Quando vocês encontrarem essa irmã pregando, ouçam a pregação dela. Ela tem uma sabedoria de Deus, um conhecimento bíblico maravilhoso. E eu ouvi uma vez uma palestra dela e ela me ensinou sobre isso aqui. Ela falou assim: gente, a serpente, vamos lá, a serpente come pó? Não, ela não come pó. Serpente come rato, serpente come outro animal, serpente come homem. Se encontrar um homem morto, uma mulher vai comer, entendeu? Da carne. Agora, olha a condenação. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aí, olha o que a Edmeia Williams falou e eu aprendi e concordo com ela. Se você não quiser concordar, tudo bem, mas eu concordo. Aqui, comerá pó todos os dias da sua vida já era uma condenação para Satanás, que possuiu a serpente. Por quê? Por quê? O que Satanás, ele não é come na gente, como que nós alimentamos Satanás? Nós alimentamos Satanás com as obras da carne. Quando nós nos deixamos levar, sabe, pelas obras da carne, nós estamos alimentando Satanás. Ué, mas a carne, pó da terra? É, porque a nossa carne veio do pó da terra. Entenderam agora? Entenderam? Nós somos do pó da terra. A nossa carne é do pó da terra. Entenderam? Então, Satanás, ele se alimenta, ele se fortalece e ele nos instiga quando nós deixamos que a nossa carne nos domine e cometemos pecado pela carne. Eu achei essa explicação da Edmeia Williams sensacional. Eu nunca mais esqueci. Olha que tem anos que eu ouvi isso dela, tá? Tem muito tempo. Então, para Satanás, essa declaração de Deus aqui era uma declaração de guerra,
Deus estava declarando guerra. Você e os seus descendentes, Satanás, vão ser massacrados, vão ter a cabeça massacrada pelo descendente da mulher. Guerra, guerra. Mas, em compensação, tá? Ele vai se alimentar do pó da terra, ou seja, das obras da carne. Todo aquele que praticar obras da carne estará alimentando Satanás. Muito interessante isso, né? Muito interessante isto. É a guerra entre a família de Satanás, Satanás com seus demônios, e a família de Deus, aqueles que professam o nome do Senhor. Quando a gente lê a parábola do joio, Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43, Jesus ele faz uma afirmação clara de que Satanás tem filhos, pessoas que professam ser cristãs sinceras, mas que, na realidade, não passam de crentes dissimulados, crentes mentirosos. Dizem que são crentes, mas são crentes só nominais. Não andam segundo a palavra de Deus. A parábola revela que em todo lugar onde Deus planta um verdadeiro filho do reino, Satanás vem e planta um falso cristão. Leiam lá essa parábola, tá lá, eu já falei, Mateus 13, 24 a 30, depois 36 a 43, né? É interessante que é o joio e o trigo, e os dois crescem juntos. Os dois crescem juntos, mas não crescem no sentido de fortalecer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente. Não, eles crescem mesmo, vão crescendo juntos ali, dentro da igreja, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem. Tá vendo? Estão juntos, né? E só serão separados quando houver a colheita no final do tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque hoje as nossas igrejas, acontece na minha, eu acredito que aconteça na de vocês também, recebe muita gente com aparência de conversão. Então, eu não estou aqui querendo dizer assim, não, vamos rejeitar essas pessoas que vêm para a igreja. Não, em hipótese nenhuma, eu não recebo de Deus autorização para fazer isso. Mas eu penso que essas pessoas precisam de um tempo de análise nossa, para ver se são cristãos verdadeiros, se realmente se converteram ou não, ou são joio no meio do trigo. Qual é a cabeça dessas pessoas? Qual é a fala dessas pessoas? Qual é a crítica dessas pessoas? Estão entendendo? Qual é a análise que essas pessoas fazem do culto, dos ministérios da igreja, do pastor, dos líderes da igreja? Tudo isto tem que ser levado em conta para a gente saber se é joio ou se é trigo. Se é joio ou se é trigo. Tá bom? Então, Jesus ele vai mostrar para nós que os descendentes de Satanás, eles estão aí, ó, estão no nosso meio, tá? São pessoas que rejeitam a Jesus Cristo e que dependem confiantemente de sua própria hipocrisia religiosa para chegar ao céu. Estou lendo aqui nesse livro que eu já falei para vocês, que é o livro que eu estou acompanhando e fazendo esse estudo. Eu gosto sempre de falar isso, tá? Eu não vou falar o nome dele, que eu não sei falar, mas é Warren Wiersbe. Eu falo que é desse jeito, tá? Se alguém quiser comprar o livro. É Comentário Bíblico Expositivo. Então tá. Então vamos continuando aqui nesse comentário, tá? Quando a gente lê nos evangelhos, a presença de João Batista, a pregação de João Batista, como que ele chamava os fariseus? Olha só, não eram todas as pessoas que iam ouvir a pregação de João Batista que ele chamava desse jeito, mas os fariseus ele chamava de quê? Raça de víboras. Olha aí, ó. Serpentes. Vocês são raça de víboras, raça de serpente. Nós temos isso em Mateus 3, de 7 a 10. E Jesus, ele usou a mesma expressão para defini-los, dando a entender
que eram filhos do diabo. Mateus 12, 34, Mateus 23, 15 a 28, Mateus 33 e João 8, 44. João 8, 44, que é até um texto muito conhecido, né? O pai da mentira. Se vocês mentem, quem é o pai da mentira, né? Então, vocês são filhos dele, tá? Agora, se você ler os evangelhos, porque os evangelhos contam a história, né, de Jesus quando esteve aqui na Terra, a gente não vai ver Jesus chamando os pecadores e publicanos de raça de víbora ou de filhos do diabo. Ele fala isso dos fariseus, dos pseudos crentes, dos pseudos religiosos da sua época, né? Ele chama esses de raça de víbora. Então, ele reservou esse título para os fariseus hipócritas que ao final vão crucificá-lo. Eu agora perdi o tempo aqui, né? Porque eu gravei aquele pedacinho. Vocês assistem lá depois esse restante aqui. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho aqui. Mas vamos caminhar mais um pouquinho, porque nós estamos aqui no castigo da serpente. Semana que vem vamos entrar no castigo da mulher, depois entrar no castigo que foi dado ao homem, para a gente poder entender, né, a recuperação que Deus promete e encerrar assim o capítulo 3. Tá? Então, ao longo da história, Satanás e Deus, e aí os filhos de Satanás e os filhos de Deus encontram-se em conflito. Eu pergunto para vocês, é mentira isso? É mentira? Não é, gente, não é. A nossa luta, o que Paulo diz? Não é contra a carne, nem sangue. Então não é contra o meu irmão, não é contra minha irmã Auxileia, não é contra meu irmão Rogério, minha irmã Mara Lúcia, né? Minha irmã Nilva, que é do grupo também, não é isso? Não é contra a irmã Fabiola, não é contra a irmã Soraya, não é contra... Não é, gente. O que o apóstolo Paulo fala? Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás, ou os próprios demônios, a nossa luta é contra eles. Esse conflito, meus irmãos, vai durar até a volta de Jesus. Não tem jeito, não. É a luta da carne, né, contra o espírito, para não fazer as obras da carne e alimentar Satanás, mas praticar as obras do Espírito e ser fortalecido em Jesus Cristo. É isso aqui, que é esse ensinamento forte que a gente tem aqui. Vai ter a recuperação depois, mas esse é o ensinamento forte que a gente tem aqui nesse proto-evangelho, tá? Princípio do evangelho de Jesus Cristo, quando o reino, né, ou a restauração, ela é anunciada aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como é que essa luta? Nós vamos estar vendo no próximo estudo, por exemplo, a batalha que teve continuidade quando Caim matou Abel. Caim matou Abel, meu irmão, já foi luta de Satanás, né, com o filho de Deus, que era Abel. Caim se deixou levar por Satanás e foi matar o filho de Deus, que foi Abel, porque o sacrifício que foi reconhecido foi o sacrifício de Abel. Agradou a Deus, tá vendo? Toda vez que você agradar a Deus, Satanás vai querer te derrubar. Ele vai querer acabar com você. Toda vez, tá bom? Então nós vemos isso nesse embate de Caim com Abel, quando Caim mata Abel, e Caim foi chamado de do maligno, que foi dito que Caim era do maligno. Onde está isso? É 1 João 3, versículo 12. Caim era do maligno, mas Abel não era. Então olha a guerra, olha a luta, tá vendo? Olha a luta entre eles. Muito bem, tá? Na história de Israel, os inimigos dos profetas eram quem? Os falsos profetas, que falavam em nome de Jeová.
Deixa eu ligar o ar aqui, que é a minha luta aqui nesse escritório. Eu ligo o ar, aí gela um pouquinho, eu desligo o ar. Aí começa a esquentar, começa a suar, eu ligo o ar. É uma guerra também aqui, ó. Tá, ó, é outra guerra aqui. Terrível, né? Mas é essa luta aqui que a gente está vendo aqui, que acompanha, inclusive, a história do povo de Israel. E até hoje, se transformando em inimigos, cujo objetivo é destruir completamente, é extirpar da face da terra a nação de Israel. Então, sabe que tem uma música que fala sobre a luta do bem e do mal? É essa luta aí. Nasceu aonde? Aqui, ó, no Éden. Nasceu no jardim do Éden, tá? E Deus falou, olha, vai acontecer. Satanás, você começou aqui com Eva e com Adão, mas eu sei que você vai querer derrotar toda a raça humana, mas virá um que vai lutar contra você. Você vai ferir o calcanhar dele? Vai, mas ele vai pisar a sua cabeça. E que vai pisar a gente já estudou. Quem estudou que neste grupo, né? Aí não era esse grupo, mas no outro grupo estudou Apocalipse comigo, sabe que vai acontecer esse grandioso dia, não é isso? Tanto Jesus quanto Paulo retrataram os falsos mestres como dissimulados. Mateus 7, versículo 13 a 15, e depois nós vamos ter Atos 20, 28, 31, já é Paulo falando, eles são chamados de lobos disfarçados de ovelhas. Lobos disfarçados em pele de ovelhas, né? Fala assim, tá? Satanás, o grande enganador, sempre teve filhos dispostos a opor-se ao povo de Deus. No fim dos tempos, esse conflito culminará no confronto de Cristo com o anticristo, a obra-prima da falsificação de Satanás. O que é o anticristo? A gente pensa no anticristo, por causa de ser anti, né? A gente pensa que o inverso de Cristo. Na realidade, não. O anticristo é o contrário a Cristo. É o que vai se levantar contrário, falando mal de Cristo e da obra redentora de Cristo. Entenderam? Então, a luta continua e vai até lá no aparecimento do anticristo, né, que é a obra-prima de falsificação de Satanás. Na cruz, eu já falei, Satanás feriu o calcanhar de Cristo, mas por causa da sua morte e ressurreição, Cristo pisou a cabeça de Satanás e alcançou a vitória absoluta sobre ele. A vitória já está alcançada. Mas então por que Satanás continua perturbando a nossa vida? Continua porque vai ter o tempo dele. O tempo de Satanás, porque Deus trabalha com um planejamento. E ele não adianta e nem atrasa. Sabe aquela música do Renascer? Renascer Price, que eles cantavam isso? Que Deus nunca chega atrasado. Jesus, plano maior, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua hora é perfeita. Eu esqueci como é o resto da letra, mas Jesus nunca chega atrasado. E eu digo nem adiantado. Então, ele tem o dia para acabar com Satanás. Quando Satanás riu, quando viu Jesus na cruz, Jesus falou assim, quem riu por último, ri melhor. No terceiro dia, Cristo ressuscitou. Satanás deve ter ficado desesperado. Porque ele falou, pensei que eu tinha ganho essa batalha, mas a luta continua, companheiro. É isso aí. A luta continua. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar vendo o castigo que foi impingido à mulher. E eu digo para vocês uma coisa, hein? Foi nada. Não foi nada, até porque quando Deus fala para a mulher, seu desejo, né, tem que ficar subjugado ao seu marido, hoje as mulheres não querem isso. Então não foi nada, né? O castigo para a mulher não foi nada.
Mas vai dar conta, tem consequência. Que Deus te abençoe, a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família, trazendo graça, bênção, saúde, prazer em estudar a palavra de Deus. Amém? Amém. Fiquem com Deus.